Nunca tinha visto um homem tão incrível. Construir a casa do seu sonho sozinho na selva. As instalações interiores não estavam apenas disponíveis, mas também tinham um espaçoso pátio privativo, e até uma grande banheira ao ar livre. Não era muito legal viver uma vida pequena. Tion mudou de ideia porque não podia comprar uma casa. Então ele veio para a selva para construir lá sozinho. Este lugar é ladeado por montanhas e rios, e é um raro tesouro do Feng Shui. Depois de descarregar sua bagagem, ele decidiu montar acampamento aqui. Construir uma casa não acontece da noite para o dia, e Tion já está pronto para uma luta de longo prazo. Então ele montou a serra, foi para a selva, pegou uma árvore morta para cortá-la na cintura, e então ele pode ver as pilhas de madeira em pedaços de madeira. Antes de iniciar a construção, ele ainda precisava construir algumas ferramentas úteis, emendando as tábuas de madeira para fazer uma base em forma de L, instalando as tiras e costurando os bolsos de rede. E ele conseguiu uma pequena cesta forte e confiável. Então, ele encontrou duas pilhas de madeira de formato estranho, e, depois de virar a cabeça e processá-las, uma seção se tornou um balde de madeira, e a outra seção se tornou uma bandeja. Depois de terminar, Tion levou a cesta para a montanha de trás, para coletar pedras para construir a fundação. Embora Tion não tenha casa, carro ou esposa agora, ele acredita que, enquanto estiver disposto a trabalhar duro, uma pessoa pode viver bem. Finalmente, depois que ele coletou pedras suficientes, o trabalho de construção começou oficialmente. Ele primeiro usou uma vara de madeira para determinar a área da fundação e, estritamente, também usou uma linha vermelha para travar a altura da fundação. Disse que a sobrevivência no deserto não suporta preguiçosos. Então as ferramentas feitas por Tion antes eram úteis nessa época. Depois de misturar a argila com água, o cimento selvagem foi obtido e, em seguida, as pedras foram empilhadas e reparadas de acordo com a linha de marcação. Embora essas pedras tenham formas diferentes, com as mãos habilidosas de Tion, elas podem encontrar seu próprio lar. Quando a fundação foi concluída, Tion continuou a trazer areia para encher o interior, o que lhe levou 2 dias e meio. Então, Tion seguiu estritamente os desenhos da construção, e construiu um forno redondo na lateral. Nesse momento, se houvesse algumas batatas doces e galinhas locais, seria perfeito. Então, Tion carregou o saco para a montanha de trás. O solo aqui é muito delicado, o que é um excelente material para queimar tijolos vermelhos. Então ele pegou um saco cheio, e o carregou de volta. Depois de alguma devastação, ele o enfiou no molde, e o colocou em forma. Após a desmoldagem, seque-o para uso posterior. Espere o forno atingir mais de 1000 graus, e coloque o adobe na fornalha e queime, por 991 minutos. Após o resfriamento, você obtém os tijolos necessários para construir. Portanto, ele só podia queimar uma pequena quantidade de tijolos de cada vez. Mas Tion tinha tempo e paciência. Nos dias seguintes, ele estava brincando com lama ou fogo, para melhorar sua alimentação. Ele também fez seu próprio artefato de pesca e, quando viu suas mãos subirem e caírem, ganhou uma garrafa de peixe gorda. Depois disso, eles puderam assar na fogueira e esperar pela comida deliciosa. Outro forno de tijolos saiu do forno. Devido ao demorado e trabalhoso disparo dos tijolos, Tion decidiu temporariamente mudar a estratégia de construção, usando apenas reparadores de tijolos para montar a bela casa, e mudando a parede para madeira. Então ele pegou o cimento selvagem, e começou a consertá-lo, ao longo dos 6 cantos da fundação, embora não haja uma linha guia como referência. Desde que não haja uma inclinação óbvia, não é um problema. Conforme o motorista atinge a altura predeterminada, parafusos precisam ser implantados na parte superior para facilitar a fixação subsequente do telhado. Então, Tion processou a madeira em madeira quadrada. Devido aos fundos limitados, ele não podia pagar uma serra de correio. Então ele só podia usar ferramentas manuais durante todo o processo. Felizmente, Tion havia trabalhado como marceneiro por 2 anos e meio antes, o que significava que a velha senhora acordou e beliscou o nariz. Após a conclusão do processamento de madeira necessário para a construção, ele poderia colocar a moldura de madeira e construir a viga do piso na fundação. Para evitar que a viga se desloque, o fundo deve ser coberto com cimento silvestre para consertá-lo. Depois disso, ele poderia pegar a placa de madeira e começar a colocar. Considerando que não havia geladeira na natureza, Tion decidiu fazer uma adega para facilitar o armazenamento de alimentos. Ele rapidamente cavou uma cova de meio metro de profundidade no meio da fundação e, depois de apertar o fundo, poderia usar tijolos para construir ao longo da cova. Embora a adega não parecesse grande, bastava colocar alguns suprimentos vivos. Depois de terminar, Kai pegou as tábuas de madeira,
para continuar a colocar e também fez uma cobertura para a adega. À medida que o piso era colocado, ele poderia ser usado para erguer vigas. Como os parafusos foram instalados com antecedência, ele só precisava fazer furos nas ranhuras nas duas extremidades da madeira quadrada, que poderiam ser conectadas de forma firme e perfeita, com a viga como suporte. Tábuas de madeira podem ser colocadas para construir a parede, para evitar vazamentos de vento. As tábuas de madeira podem ser instaladas sobrepostas para obter um ajuste apertado. Embora a casa seja pequena, a ventilação e a iluminação não devem ser vagas, e é muito necessário reservar uma janela grande. Depois disso, Tion usou madeira para armar a estrutura do telhado, instalou-a e depois arrumou o excesso de tábuas de madeira ao longo da moldura. Depois de terminar, ele continuou a concluir o trabalho de vedação. Depois disso, ele continuou a concluir o trabalho de vedação das outras paredes. Como não havia aquecimento no campo, se ele quisesse sobreviver ao inverno frio, a lareira tinha que ser arrumada com antecedência. Vi Tion cavar um buraco na parede lateral e depois pegar a ardósia para consertar a base quadrada. Afinal, a parede é feita de madeira e as medidas de prevenção de incêndio devem estar em vigor. Lá fora, ele continuou a usar pedras para construir chalotas quadradas. Como um especialista qualificado em deserto, ele não só deve entender de carpintaria, mas também deve dominar alguns trabalhos de ladrilhos de lama. Sempre que se sentia cansado, Tion fervia um bule de chá de polpa para si e aproveitava esse tempo de lazer com a companhia do cachorro. Como ele já havia feito a estrutura do telhado antes, agora só precisava usar madeira quadrada para montar a crista do telhado, e então poderia instalar diretamente o barco. Depois disso, ele continuou a selar o telhado com tábuas de madeira. Basta colocar as tábuas de madeira de baixo para cima e deixar o excesso em paz. É melhor deixar para o baú grande ser responsável por todo o processo, com as portas e janelas dispostas no lugar. As medidas impermeáveis do telhado também são muito importantes. Tianchi comprou um rolo de material impermeável, colocou e fixou com pregos, para que ficasse estanque, para garantir que não congelasse no inverno. As paredes da sala também devem ser embutidas com algodão de isolamento térmico, embora a casa não seja muito grande. Desde que todos os detalhes sejam bem tratados durante a decoração, você também pode ter uma sensação plena de felicidade. Depois de selar as paredes e o telhado da sala, Tion também esfregou sozinho a mesa, as cadeiras e uma cama de madeira. Para aumentar o ambiente, ele não apenas arranjou algumas fotos, mas também colocou plantas verdes cavadas pelo riacho da bacia no final da cama. Toda a vela é bastante estranha e bonita. Ele continuou a selar o telhado com tábuas de madeira, e a impermeabilização do telhado da cozinha também foi muito importante. Depois de colocar o material impermeável, a conexão também precisa ser aquecida em alta temperatura com um mosquete, para que as duas peças possam ser firmemente coladas, para garantir que não haja possibilidade de vazamento. Ele colocou salsichas e tomates no bolo de massa, depois polvilhou um pouco de presunto e cebola e colocou diretamente na fornalha para assar. Depois de uma xícara de chá, uma pizza perfumada saiu do forno. Velas foram acesas e vinho foi derramado. Nesse momento, todos os problemas e exaustão desapareceram instantaneamente. Claro, essa felicidade não era exclusiva de Tion. Afinal, o cachorro era seu verdadeiro amor. Para tornar a cabana mais original, Tion decidiu fazer um trabalho superficial. Ele primeiro pintou as portas, janelas e beirais de preto para fazer a cabana parecer mais em camadas e, em seguida, usou pedras para construir um pano de flor na frente da janela. Depois de enchê-lo com terra, ele poderia organizar as plantas verdes selvagens. Ele primeiro limpou as folhas caídas no pátio, depois usou uma pá para planejar a área da banheira, e começou a cavar ao longo da linha de marcação. Depois de cavar até uma certa profundidade, ele poderia pegar tijolos e começar a consertar, para mergulhar em um banho quente no inverno frio. O fundo do fogão é reservado para açúcar com lenha, e o outro lado é construído com orifícios de exaustão de fumaça, para deixar a banheira mais bonita. Tion também colou pedras na superfície como decoração, mas só pode ser usado depois de firme o suficiente. Durante o tempo de espera, Tion não ficou ocioso.
Mandou muitas lascas de madeira, que foram colocadas na estrada do pátio, e depois colocadas no palco no meio do vão. Em dias chuvosos, o quintal nunca mais ficará lamacento. Logo a floresta deu início à primeira neve do ano, e Tion, que não tomava banho há meio mês, mal podia esperar para tomar um banho quente. Ele primeiro encheu a banheira com neve, depois trouxe lenha para acender a fogueira e continuou a adicionar água à banheira. Depois de um dia agitado, Tion finalmente tomou um confortável banho quente. Nesse momento, todos os esforços valeram a pena.